Meus amados, no livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu servo, ao filho querido Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Soberano e eterno Deus, Pai querido, eu te oro nesse momento, Senhor. Eu te peço, ó Deus, ilumina as nossas mentes e prepara o nosso coração. Que a tua palavra ministrada, Senhor, encontre guarida em cada um dos nossos corações. Ó Deus, não nos deixa voltarmos para casa da mesma forma com que chegamos aqui, mas a tua palavra, Pai, transformadora, renovadora, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra, meu Senhor, que fala conosco, ela surte um efeito e venhamos sim, Pai, sairmos daqui de uma forma totalmente transformada e renovada. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, a partir do verso 1, que assim diz a palavra do Senhor. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu da minha presença, de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Vamos dar uma pausa aqui. Primeira coisa que Timóteo instrui a Timóteo, ele instrui Timóteo em duas coisas iniciais. Para que Timóteo o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos. Transmita a homens fiéis e idôneos. Para quê? Para que o Evangelho se expanda, para que o Evangelho se propague, para que o Evangelho continue. Hoje não é a mesma coisa. Se hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque essa instrução de Paulo foi atendida por Timóteo. É porque Paulo e Timóteo instruiu a homens fiéis e idôneos que instruíram a outros e que chegou até nós. E que nossa obrigação também é instruir a homens fiéis e idôneos para que o Evangelho dê continuidade. Segunda coisa que Paulo fala para Timóteo, no versículo 5, igualmente o 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Nenhum soldado em serviço. Irmão, isso me chamou muito a atenção. Você tem noção do que é um soldado em guerra? Você tem noção do foco que é um piloto? Entenda, um piloto daquele avião, daqueles caças, ali que estava em guerra, ali Israel com o Irã, um piloto de um avião daquele, a concentração que aquele cara tem para que o alvo seja preciso. Nada tira, nada distrai a mente daquele homem, nada. Ele está ali com precisão. Paulo está nos instruindo a isso. Paulo está dizendo: tenha foco no céu, tenha foco em Cristo, tenha foco na palavra. Não deixe que nada distraia a tua mente, não deixe com que nada deixe tua mente dispersa. Instrução, foco. Irmão, às vezes uma das coisas que mais nós percebemos na igreja é distração. É distração. E quando as pessoas elas são distraídas dentro da igreja, elas não absorvem a palavra.
Porque tudo distrai. O menino que levanta, o menino que brinca, o menino que dá risada, a irmã que tossiu, a irmã que levantou. Às vezes a nossa mente, nós estamos na igreja, mas a nossa mente está em casa. Às vezes a nossa mente está em casa, a nossa mente está no amanhã. A nossa mente está preocupada com o que vamos fazer amanhã. Nós estamos preocupados com quem ficou em casa, preocupados com aquele cuscuz com galinha que está em casa esperando. Sabe, irmãos? E às vezes não focamos aqui, que é necessário focar aqui, na instrução da palavra. Às vezes não focamos em Cristo. Paulo está dizendo: nenhum soldado se distrai em serviço, se distrai. Às vezes nós nos deixamos levar a nossa mente. Quantas vezes, irmão, você está na igreja? Quantas vezes você ajoelha para orar em tua casa? Presta bem atenção. E você começa a orar, você está falando, mas não está pensando no que está falando. Tua mente está dispersa. Tu está dizendo: Deus ajuda, estou indo, mas tu está pensando lá no médico que tu vai. Deus vai tomar a mamãe em tuas mãos, mas tu está pensando: meu Deus, e a conta que eu tenho que pagar amanhã? Você está falando, mas não está em conjunto com a tua mente. A mente está dispersa. E Paulo está dizendo: tenha foco. Tenha foco. Seja focado no que você está fazendo em serviço para o reino. Tenha foco. Quantas vezes, irmão, a gente nos preocupamos, sabe? Hoje é domingo. A gente sai daqui já pensando no culto de quinta. Isso é foco. Nós saímos daqui, mas pensamos: quando chegar em casa eu vou abrir, eu vou meditar nessa palavra que hoje foi pregada. Isso é foco. Mas às vezes a gente sai daqui e fecha a Bíblia, só vai abrir no outro domingo que vem ou na quinta-feira no culto. Não abrimos em casa, não meditamos, não paramos para poder aprender mais, para buscar mais. Falta de foco. É o que nós temos visto hoje no meio do povo de Deus. Falta de foco. Mente dispersa. Sabe, uma instrução que Paulo diz para Timóteo. Outra instrução aí. Igualmente o atleta, o versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Isso aqui é muito sério. Igual todo campeonato tem regras. Mas sabemos que todo campeonato ele tem as regras. Você está ali nas Olimpíadas. Quantas pessoas você vê nas Olimpíadas sendo desclassificada porque não cumpriu as regras do campeonato? Não é verdade? Muitos são pegos no exame de doping, aí um antidoping e outras coisas mais. Muitos são desclassificados porque não cumpriu as regras. Paulo está fazendo essa ilustração, dizendo para mim e para você: se nós não cumprirmos as regras, também não vamos ser coroados no céu. Temos que cumprir as regras. Existem regras que nós temos que cumprir para ir para o céu. Se não cumprir as regras, não vai ser coroado. Não adianta dar largada, não adianta dar partida. Se não cumprir as regras, não vai ser coroado. Precisamos entender isso. Precisamos entender que no céu não é de qualquer jeito. Eu não posso agora entrar agora e dizer: eu vou jogar bola, eu vou entrar no campeonato. Não funciona assim. Você tem que ser filiado, você tem que se inscrever num clube. O clube é todo um processo. Observe aqueles lutadores. Os caras se pesam. Se tiver questão de gramas de diferença de um para o outro, a luta é adiada, é cancelada. Não, esse aqui você está mais gordo, ou não, você tem que perder mais 500 gramas, 300 gramas, e assim funciona.
porque o campeonato tem uma regra. Mas nós não entendemos isso, achamos que vamos para o céu de qualquer jeito, achamos que vamos para o céu se não cumprir a regra, e a Bíblia fala bem claro das regras. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem entrará no céu? Aqueles que têm mãos limpas e puros de coração. São regras. Sem a santificação, ninguém vai ver Deus. É regras. Bem-aventurados aqueles que sofrem por amor do meu nome, porque serão consolados. É regras para entrar no céu. Existem regras, mas eu sou desclassificado quando eu estou agora fora dessas regras. Os fornicários não entrarão no reino dos céus, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, os bêbados não entrarão no reino dos céus, está escrito, irmãos. Os afeminados não entrarão no reino dos céus, está escrito. Os que se prostituem não entrarão no reino dos céus, está escrito. Glória a Deus. Se eu não cumprir as regras, se eu infringir as regras, eu não vou. Está escrito, isso é bíblico, não é palavra do pastor, é o que Deus deixou dentro da palavra dele para nos instruir, para que lá na frente ele nos dê a coroa. Sabe o que é que ele diz? Cuide para que ninguém roube a sua coroa. Para que ninguém tome, ninguém roube a sua coroa. Precisamos entender isso, mas precisamos cumprir as regras. Existem regras. Isso é uma instrução que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, cumpra as regras. O atleta não cumpre, você também tem que cumprir. O povo tem que cumprir. As pessoas têm que entender que existem regras para entrar no céu. Não entra no céu de qualquer jeito, não entra. Está na hora da igreja ser, sabe, irmãos, começar a acordar, começar a entender que existe um processo, um propósito e uma promessa. É necessário eu passar pelo processo, chegar no propósito para receber a promessa. Tem gente que quer começar pela promessa e não vai funcionar. Você tem que passar pelo processo, chegar no propósito para receber a promessa. E às vezes a questão é o processo. O processo às vezes é doloroso, o processo às vezes te faz chorar, o processo às vezes, sabe, machuca você, o processo às vezes você quer desistir, dá vontade de você não ir, dá vontade de você parar e dizer: eu não vou mais, vou jogar tudo pro alto. E quando você está dentro do processo, mas é no processo que você entra menino e sai homem, é no processo que você vai adquirir maturidade, é dentro desse processo. O verso 8, o 7, vamos ao 7. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Olha o que Paulo diz. Paulo orienta Timóteo. Aí Paulo diz para ele: pense bem no que eu acabo de lhe dizer, porque o Senhor Deus dará a você compreensão para você entender tudo. Aleluia, Deus. Hoje não é diferente. Se você prestar atenção no que o Espírito está falando para a igreja, o próprio Espírito vai dar compreensão para que você entenda tudo o que ele está falando. Não é diferente. Entenda isso. Não é diferente. Aí ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E por ele, é por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo diz: tudo suporta pelos eleitos.
Você tem suportado alguma coisa pelos eleitos? Ou tudo que você suporta é por você? Às vezes nós suportamos por nós, mas ele está dizendo: tudo suporto pelos eleitos. Não está dizendo eu suporto por mim mesmo, tudo suporto pelos eleitos. E nós precisamos entender isso. Paulo não está dizendo que suporta por ele. Vamos lá, continuando com 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Tem gente que pensa que pode fazer tudo, e Deus vai continuar dizendo: não, meu filho, não, venha, olha, por favor, venha, por favor. Não é nada. Ele está dizendo bem claro. Isso que Paulo está nos instruindo hoje, Davi, melhor dizendo, Deus falou com Salomão. Salomão, meu lindo, eu sou o Deus do teu pai Davi. Se tu me servires com o coração voluntário como teu pai me serviu, eu estarei contigo, eu serei contigo. Mas se tu me rejeitar, te rejeitar-te para sempre. Paulo está dizendo: se nós o negar, ele também nos negará. Precisamos honrar a Deus, precisamos verdadeiramente nos posicionar, precisamos verdadeiramente viver. Irmão, Deus, tem gente que pega essa liberdade. Paulo diz: cuidado para você não pegar essa tal liberdade e fazer o que você quer. Você não é livre para fazer a sua vontade. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos libertou. Foi para isso que Ele nos libertou. Para adorar Ele, para servir a Ele. Irmão, por mais que se diga que são livres, não são. Quem está no mundo não é livre, é prisioneiro das consequências dos seus erros. É prisioneiro das consequências dos seus erros. Mas quando verdadeiramente sigamos a Jesus, fazemos a vontade dele, sigamos a palavra dele, somos livres. Sabe, irmão, porque ele diz assim, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. A liberdade eu não encontro quando um demônio sai. A liberdade eu encontro quando Jesus entra. Essa é a verdadeira libertação. Libertação, quando o demônio sai, a casa ficou vazia, só isso. Coloca isso na cabeça, presta atenção, igreja. Quando o demônio sai, a casa ficou vazia. A verdadeira libertação é só poder quando Jesus entra. Porque ele diz: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. E conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdadeira libertação é quando Jesus entra. Nós precisamos entender isso. Às vezes a casa está vazia, a casa ficou vazia, mas não teve libertação ainda. Tem que ter libertação. Essa libertação você só vai ter, eu só tive na hora que Jesus entrou. Precisamos entender. Aí Paulo diz assim, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 14. Paulo, depois que ele instruiu a Timóteo, ele falou para Timóteo. Paulo, nessa época que escreveu a segunda carta a Timóteo, Paulo já estava preso em Roma. Ele sabia que ele já estava próximo de partir, próximo de morrer, ele já sabia disso. Aí Paulo diz: relembre a todos, você
Já falei tudo certinho com você, agora relembre a todos estas coisas, dando testemunho somente de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, por isso não servem para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Irmãos, quantas pessoas se entranham em palavras, em discussões da própria Bíblia, por não ter o entendimento, em vez de ajudar, turba a mente de outros. Quantas dúvidas pessoas adquirem porque vê aquele que se diz que sabe sem saber, querendo ensinar, querendo instruir, falando daquilo que não é, interpretações que o homem tira pelas suas próprias consciência, ou pela sua própria consciência, sem ter convicção na palavra, porque ele não tem foco na palavra, porque ele não tem foco. Fez de ajudar turvamente. Por isso que Paulo diz, evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. É simples. Por isso que o conhecimento é importante. Olha bem, o conhecimento é muito importante. Muito. A unção, presta atenção, a unção ela atrai pessoas. O povo até fala da capa de Elias, a unção dobrada da capa de Elias. Todo mundo aqui já ouviu falar isso. Mas o conhecimento afasta as pessoas. Porque quando alguém chega para você, querendo indagar você em algo que está na Bíblia, quando você tem conhecimento, a primeira coisa que você vai dizer para ele ou para ela, sabe o que é? Onde é que está o texto? Me mostra onde é que está. Está onde escrito isso na Bíblia? E está o livro assim. Eu não sei, mas eu sei que está. Para com isso. Isso não tem muita explicação. Eu não sei, mas sei que está. Eu nasci e me criei ouvindo minha mãe dizer assim, que, como é, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui, Deus ajuda quem trabalha. Quem já ouviu falar isso aqui, irmão? Deus ajuda quem trabalha. Na minha cabeça está na Bíblia. Não está. Não funciona desse jeito. Então precisa-se saber, onde é que está? Qual livro? Me mostra onde é que está o texto. Então o texto assim, pronto. Pega uma Bíblia, vá, leia, examine. Se está dentro do contexto que você aprendeu dentro da palavra, aí é conhecimento. E às vezes esse conhecimento vem que atrair pessoas para você afasta. Porque você está entendendo o que a Bíblia está falando. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui nesse texto. No 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure se apresentar-se a Deus. Como você tem se apresentado a Deus? De que forma você tem se apresentado a Deus? Esther passou um ano se preparando para se apresentar ao rei. 6 meses de purificação, 6 meses só com banhos e perfumarias. Um ano Esther passou se preparando para entrar na presença do rei e se apresentar. A pergunta, irmão, que eu faço, e nós? Quanto tempo nós nos preparamos para nos apresentarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu, a terra, aquele que tudo obedece, aquele que nos dá sustento, aquele que mantém a nossa casa, mantém a nossa mesa farta? O quanto tempo nós passamos para nos preparando para nos apresentarmos a Ele? Às vezes nós nos apresentamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só para pedir. Apresentar. José, quando estava na prisão, que o copeiro falou de José para Faraó, e Faraó disse: vai buscar ele, traz ele aqui.
Você conhece o texto, eu sei que muitos aqui conhecem. A Bíblia vai dizer que quando pegaram José, que tiraram da prisão, a primeira coisa que fizeram, deram o banho de José, fizeram a barba de José e botaram flecha. Ou seja, não vai se apresentar na Faraó de qualquer jeito. Você não vai barbudo, fedorento, sem tomar banho. Você não vai se apresentar na Faraó. Deram o banho de José, fizeram a barba de José, botaram roupa. Aí agora José pode entrar na presença de Faraó. E nós, às vezes nós entramos na presença do rei, queremos nos apresentar ao rei de qualquer jeito. Queremos nos apresentar ao rei, sim, uma preparação, sem primeiro nos purificarmos, prepararmos, sem primeiro sequer nos vestirmos de acordo com aquilo que vamos buscar. Não queremos nos apresentar ao rei de qualquer jeito, não. Quem aqui de nós, se for chamado para ir no gabinete do prefeito, do vereador Toninho, quem de nós aqui for chamado para ir no gabinete do vereador, vai com a chinela havaiana, vai de bermuda, aí vai de camiseta? Quem vai? Ninguém vai. Você vai vestir uma roupa decente, botar um sapato, não importa nem que ele esteja furado, mas você vai. Bota um sapatinho para se apresentar lá no gabinete do vereador. E por que você não vem a padrão para se apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Entenda uma coisa, irmão. A humildade não está nas tuas vestes, a humildade está no teu coração. Jesus não está dizendo para mim e para você que seja humilde diante mal da vida. Ele está dizendo, seja humilde de coração. A humildade está no coração. Você não tem que fazer o que você não pode. Você não tem que querer comprar roupa que você não pode. Mas procura comprar o melhor. O que você tem é o suficiente para você se apresentar ao rei. Como? Ele diz, apresente-se como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, olha a tua vida. Apresente-se diante do rei com a tua vida no altar. Apresente-se diante do rei com a tua vida reta, com a tua vida em correção, com a tua vida em alinhamento com a palavra de Deus. Apresente-se ao rei. Como? Isso é o 15, irmão. Vamos para o 16. Que ele diz assim, ó. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado com esses homens. Esses homens, eles não viviam, irmão, no mundo. Esses homens, eles não viviam tomando cachaça, dançando forró. Esses homens que Paulo cita aqui, não eram homens que viviam na bebedeira, na farra, não. Ele está falando de homens que viviam dentro da igreja, homens que viviam junto com eles, pregando a palavra, distorcendo a palavra e começou a enganar a muitos. Quantas vezes nós podemos ver isso? Pessoas que estão na igreja, brigam com seus pastores, saem, chegam ali para a igreja, distorcem a palavra e começam a enganar a muitos. Cuidado com esses. Paulo diz, a palavra dele é como câncer, corrói. Quantos desses aí só basta não gostar que o pastor falou alguma coisa, sai, fecha, abre uma porta ali, diz que é uma igreja e começa agora a enganar a muitos, distorce a palavra de Deus. Quantos? Isso é um fato. Mas eles viviam no meio. Não eram homens que viviam em bebedeira, não. Porque Paulo sabia que com esses que vivem lá no mundo, Timóteo já não tinha preocupação nenhuma. Você não tem preocupação com um cara que já vive uma vida errada, em práticas mundanas, você não tem preocupação com ele, porque você sabe que você não vai se misturar. Perigoso é aquele que às vezes está no meio. Esse é perigoso.
E é esse que a gente tem que estar atento. Paulo está orientando Timóteo. O verso 18, que diz assim: que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor? Você diz que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Você diz que o adora. Você diz que ama Ele. Afaste-se da injustiça. Afaste-se das coisas erradas. Irmão, nós erramos. Nós erramos porque ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos, pode ter certeza que não tinha mais ninguém aqui sentado. Não tinha mais ninguém. Ninguém. Se fôssemos perfeitos, todos que aqui, se for perfeito, já para o céu, não tem como correr. É bíblico isso. Mas se estamos aqui é porque precisamos melhorar. É porque ainda não atingimos a perfeição. E se não atingimos a perfeição, mas a Bíblia diz que é de fé em fé. A Bíblia diz que nós temos que ir de uma forma gradual até atingirmos a estatura do homem perfeito. Então nós precisamos caminhar, mesmo sabendo que erramos. Agora o que a gente não pode é continuar errando, permanecer no erro, é não reconhecer, perder a sensibilidade do pecado. Isso é um perigo muito grande. Quando nós perdemos a sensibilidade que erramos, quando nós estamos nos afastando de Deus e não temos a sensibilidade que estamos nos afastando de Deus, é quando nós perdemos a sensibilidade de que minha vida assim está boa, eu vou dar continuidade, eu vivo assim mesmo, e aí é perigoso. Quando perdemos a sensibilidade e começamos a achar que tudo que acontece aqui é comum, é normal, é assim mesmo. Ah, mas o mundo está assim mesmo. Não, o mundo está, mas eu não sou do mundo. A Bíblia diz que eu vivo no mundo, mas não sou dele. O mundo está, mas eu não. Eu não estou. Porque a minha linha de pensamento não é igual ao mundo. A Bíblia diz que eu tenho que transformar o mundo pelo meu entendimento, pela renovação do meu entendimento. Eu não posso pensar igual ao mundo, eu não posso aceitar o que o mundo prega. É assim. E aí ele continua dizendo: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, em algumas versões fala vaso, de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Alguns para honra. Paulo não está falando aqui, irmão, da tua casa, da minha casa, não. Ele está falando de uma grande casa da igreja. Há vasos de honra e vasos de desonra. Aí ele fala assim, ó: assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será um tecido vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda a obra. Se alguém, assim, pois, se alguém se purificar desses erros, se alguém se purificar desses erros, ou seja, quantos erros nós temos? Erramos, mas devemos nos purificar para sermos considerados como vasos de honra, vasos úteis na mão de Deus, vasos que Deus usa, vasos preparados para toda a boa obra. Precisamos entender isso. Sabe, irmão, o que mais Deus quer é usar vocês na pregação da palavra. Muitos sendo usados em cura, muitos sendo usados nos dons espirituais. Deus quer usar, Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Isso não é privilégio meu. Deus quer levar você a pregar o Evangelho. Deus quer que você ganhe almas e vidas para o reino dele. Deus quer que você, através do teu exemplo, do teu testemunho, tire pessoas que estão caminhando para o inferno. É o que Deus quer. Mas para isso nós precisamos nos purificar dos erros, para sermos encontrados vaso útil, preparado para toda boa obra.
Sabe, irmão, às vezes nós nos acostumamos. O ser humano, ele é meio, sabe, um pouquinho complexo. O próprio Deus, ele sabe disso. Porque às vezes nós nos acostumamos com as coisas, a gente vai vivendo e vai se acostumando. Isso é um perigo. Por isso que o próprio Paulo diz: bom que o homem examine-se a si mesmo. Vamos lá, irmãos. O 22. Paulo diz assim: ó, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Isso aqui é algo tremendo. Paulo diz: fuja das paixões da mocidade. Primeiro ponto, eu já falei isso aqui várias vezes. Quando você começa, irmão, às vezes voltar lá atrás, às vezes as tuas lembranças, ele está dizendo: fuja das paixões. O que você era apaixonado na tua mocidade, na tua adolescência? Era o que você era apaixonado? Às vezes, por exemplo, eu posso falar de mim, eu era apaixonado pelo forró, eu gostava de dançar o forró, mas ele está dizendo: fuja disso, cai fora disso. Isso era coisa da mocidade. Tem pessoas que eram apaixonadas por festa de micareta, por carnaval. Tem pessoas que eram apaixonadas, sei lá por quê. Fuga das paixões da tua mocidade. Por que é que eu vou ter que ouvir aquele louvor, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano cantando aquela música lá de outrora? Aquela música que o cara bebia, que chorava, que é a agonia do juízo. Por que é que eu tenho que ouvir aquilo se eu agora estou do lado de cá? Eu tenho que ouvir adoração. Eu tenho que ouvir louvor de adoração, meu Deus. Fuja, Timóteo, das paixões. Nada que te traga lembrança da tua mocidade não queira perto de você. Rasgue, jogue fora, seja foto, seja roupa, seja o que for, irmão, tire. Por que é que eu vou ter uma foto quando eu estava lá, não sei das quantas, brigando, sei lá, pulando micareta? Irmão, não. Roupa, para que eu quero isso? Se as minhas vestes mudaram, se o meu caráter é outro. Fuja, Timóteo, das paixões da tua mocidade. Nada que possa te levar à lembrança do passado queira perto de você. Nada. Lembre-se, de ouvir uma música lá do passado. Ouça a adoração, ouça louvor, ouça o Senhor dizendo: eu te amo, eu quero que você vá para o céu. Melhor, que às vezes nos atrapalha essas paixões da mocidade. Fuja dela, Timóteo. Não queira ela perto de você. Passou, aquilo foi lá atrás. Aquilo foi ótimo, faz muito tempo. Esqueça isso. Não queira mais não. Esqueça. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmão, isso aqui é outro ponto. Que às vezes a gente está batendo e a gente diz: pastor, mas é para seguir a paz com os que de coração puro servem ao Senhor. Segue o Senhor. Irmão, tem gente que não tem o coração puro. A Bíblia diz: se possível, tenha paz com todos. Se possível. Infelizmente, vai ter ocasiões que você não vai poder ter paz com determinadas pessoas. Isso não significa que você não vai gostar delas, que você vai odiar elas, que você não. Você vai amar, você vai desejar o bem, você vai orar. Sempre que elas precisarem de você, você vai servir. Mas quando a Bíblia fala de ter paz, não significa que é para estar encrenhado dentro da casa das pessoas. Paz é diferente. Primeiro, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Segundo, ele diz: paz com todos aqueles que têm um coração puro. Essa é a paz. Está escrito, irmão, não é palavra minha, não. Eu creio que na Bíblia de vocês está escrito assim. Está assim, irmão? Tem alguma? Se tiver diferente, pode falar. Eu creio que não. Bom, só se for questão de versão, mas se você quiser, depois a gente pode ver isso. Aí ele diz assim, o 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas.
O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, hábito para ensinar, paciente. Hoje, como o Senhor foi. Agora, pastor, agora Jesus, o Senhor falou aí uma coisa, Jesus, que é muito séria. Eu vou repetir, irmão, esse 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Agora aqui é com todos. Vamos lá. Hábito preparado para ensinar e paciente. O servo do Senhor não deve... Irmãos, às vezes nós entramos em brigas que não tem nada a ver com a gente. Às vezes nós entramos em problemas dos outros que não tem nada a ver com a gente. E o pior é que a gente entra, vem de ser brando, manso para ensinar, às vezes nós tomamos partido e aí a confusão só vai aumentar. Porque tomamos partido de alguém. Não! Primeiro ele diz ao servo do Senhor não convém estar metido em brigas. Não convém. Sabe por quê, irmão? Porque toda discussão que se levantar e você estiver no meio, a primeira pessoa que vai ser acusada é você. Olha o crente no canal. Olha o crente que está brigando. Olha, esse irmão diz que é crente, é todo tirado ao santinho, mas está lá brigando, gritando no meio da rua. Por isso que Paulo está dizendo, não convém ao servo do Senhor entrar em brigas. Preparado para ensinar e paciente. É uma coisa, irmão, que a gente vive uma vida tão agitada que essa questão, esse nome paciência, é bem complicado. Mas, se está na Bíblia, eu posso. Porque a Bíblia diz assim, ó, sede paciente na tribulação. Imagina aí, o negócio está fervendo, o bicho está pegando, alguém está dizendo, vai cair, vai morrer, vai acontecer, não tem mais jeito, desandou tudo, e você bem tranquilo. E você bem tranquilo. Por que você não faz nada? Porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Porque o meu Deus nunca perdeu o controle. Pode ter certeza disso. Não vai acontecer dessa forma. Olha o que aconteceu. Você entendeu, irmão? Olha Paulo no navio, no naufrágio do navio. Olha Paulo. O povo desesperado, jogando as coisas, acabando com tudo. E Paulo se levanta e diz, calma aí. Ninguém vai morrer. Como não vai morrer? Não tem jeito, tem 15 dias que a gente não come nada. Primeira coisa, vamos comer. Se vocês não comer, morre de fome. Não é do navio não, morre de fome. Ninguém vai morrer. Por que ninguém vai morrer? Porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo teve comigo essa noite e me disse que ninguém iria morrer. Aleluia! Sabe, irmão? É difícil essa paciência, mas ela, se você exercitar ela, você vai ter. Pode ter certeza disso. Não é fácil. Vamos lá, irmão. 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à insensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Olha bem, vou repetir esse aqui, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, ou seja, aqueles que se opõem a você, aqueles que estão dizendo que você não é um crente bom, aqueles que estão dizendo que você, o que você está falando não é verdade, aqueles que estão dizendo que você é isso, que você é aquilo, se opondo contra você. Paulo está dizendo, discipline eles com mansidão. Para quê? Olha, para que eu vou disciplinar ele com mansidão? Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade. Olha bem, a minha expectativa, o cara está se opondo a mim, o cara está dizendo que não, você não é um crente que presta, você é isso, você é aquilo, se opondo a mim. Mas a Bíblia diz que eu tenho que disciplinar ele com mansidão, criando uma expectativa para que Deus conceda a ele o conhecimento da verdade.
O 26 para encerrar diz assim: mas também o retorno à sensatez, ou seja, ele está louco. Ele retorne ao seu juízo normal, a fim de que se livre dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amados, que essa palavra encontre uma guarita no meu e no coração. Não esqueça disso. Não saia daqui, sabe, simplesmente por sair. Lembre-se de tudo que foi pregado essa noite. Lembre-se do que Paulo falou, do que o Espírito Santo falou através da minha vida. Sabe, irmãos, é necessário, está na hora de começar a igreja, começar a amadurecer, está na hora da igreja se posicionar. Coloque uma coisa na sua cabeça. Nós já encerramos. Coloque uma coisa na sua cabeça. Lembre-se disso. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo chegou de frente do mar. Olha bem, irmãos. O povo chegou de frente do mar. Aí o povo olha e atrás de quem? Faraó. E seus cavalos, só via a poeira já subindo. O povo vai para Moisés e fala: e agora, Moisés? Vai morrer todo mundo, não tem jeito. Ainda mais que a gente estivesse lá no Egito, lá morria lá todo mundo. Qual o recado que Deus dá para o povo? Para Moisés, perdão. Moisés, diga ao povo que macho. Irmão, que macho é o quê? Soldado. Você já viu soldado marchar de ré? Soldado marcha para frente. Então, olha bem, o povo já era soldado, o povo já estava livre, mas na mentalidade deles ainda estavam vivendo como escravo. A mesma coisa é hoje. Tem muita gente que já está livre, tem muita gente que já é soldado, tem muita gente que já foi convocado por Cristo para o exército dele, mas está vivendo como escravo ainda. Está na hora de você se posicionar como soldado. Você é livre. Livre para adorar, livre para glorificar, livre para aplaudir Jesus. Você é livre. Tome isso, posição de livre. Você não é mais escravo. Não fique igual o povo do Egito, desejando as cebolas do Egito. Você é livre agora. Você agora tem liberdade. Liberdade de adorar, liberdade de clamar, liberdade de orar a Deus. Você agora tem acesso direto ao Deus vivo. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus continue falando ao meu coração. Uma salva de volta.